Agora, nós temos também a estrutura do while, que é muito parecida, tá? Então, o while, como a gente viu, quando a condição dá verdadeiro, ele executa o bloco de código e volta a verificar, tá? Qual que é a diferença do while? Vejam, existe alguma garantia de que esse bloco aqui, ó, vai ser executado pelo menos uma vez no código? Não existe, né? Por exemplo, a gente pode ter aqui, ó, uma linha de código aqui antes da condição que fala, né, que A é igual a 10 e B, né, B recebe aí, vamos lá, eu quero que A seja menor, né? Então, B recebe 20. Então, se a gente teve esse código aqui antes da condição, aí a gente, olha só, A é maior que B? Não, B vale 20, A vale 10. Então, deu falso, né? Ele vai pular aqui para o fim do while e isso nunca vai ser executado, tá? Em algumas situações, isso faz sentido. Tem situação que faz sentido você usar um while dessa forma e você ter um trecho de código ali que, dependendo do resultado da condição, nunca seja executado. Mas tem situações onde a gente precisa garantir que esse bloco de código seja executado pelo menos uma vez, tá? Então, às vezes, dependendo da lógica do problema ali, você precisa que esse bloco seja executado uma vez antes de verificar. E aí a gente tem o do while, né? O while é o nosso enquanto, né? Se a gente pega esse código aqui, ó, enquanto valor for menor que zero. Beleza. Aí nós temos o do while, né? Que ele é o faça enquanto. Então ele vai fazer uma vez e aí lá no final ele verifica. Como que funciona? É parecido com o while, porém, veja, o código está vindo aqui, ó, executando dessa direção, tá? Aí chegou no do while, tá? Então aqui, ó, eu não coloquei, né? Mas aqui a gente teria o nosso do, tá? Então aqui teria abrindo o bloco, né? O bloco de código a gente teria um do. Então do. Aí tem um código aqui que vai ser executado pelo menos uma vez. E aí no final dessa estrutura do while, a gente vai ter a palavra-chave while com a condição, tá? Com a condição que deve ser verificada. Então veja, ele vai executar esse código uma vez pelo menos, tá? Ele vai primeiro executar esse código, lá no final ele verifica A é maior que B? Se der falso, finaliza a estrutura, mas a gente executou uma vez esse código. Se der verdadeiro, aí o que, que nós fazemos? A gente volta para o início do while. Então, e aí, né, segue o jogo. Executa o bloco de código, verifica novamente. Então, é parecido com o while, só que a diferença é que o while verifica a condição a primeira vez logo no início, tá? Antes de executar esse código, ele já verifica se é verdadeiro ou falso essa condição. Enquanto o do while, ele vai primeiro executar aquele bloco de código e depois verificar uma condição para ele decidir se ele repete aquele bloco ou não, tá? Para que que isso é útil? Vamos lá. Nesse contexto desse código que eu usei na aula anterior, a gente tem um probleminha de design de código. Qual que é o probleminha? A gente repete aqui, ó, nós repetimos a leitura do número. Isso funciona, ok, mas daria para a gente evitar usando um do while, tá? O problema de repetir, eu já citei algumas vezes para vocês, né? Mas o problema de repetir código são vários, né? Primeiro que a gente tem mais conteúdo aqui no nosso código fica maior. Segundo, se em um determinado momento eu perceber que eu devo ajustar alguma coisa, eu vou ter que lembrar de ajustar em dois lugares. Por exemplo, eu usei inteiro. Só que depois eu percebo, não, esse número aqui poderia ser um número float, não teria problema. Então, beleza. Vou lá e corrijo. Parse float. Ok? Corrigi. Só que eu tenho que lembrar
que tem um outro lugar onde esse mesmo número está sendo lido da mesma forma. E aí, quando o seu código é maior, pode ser que você não lembre disso, tá? E aí você tem um código repetido ali, aí você faz uma alteração em uma parte e esquece de fazer na outra. Aí as coisas ficam diferentes, né? Então, vamos colocar o do while aqui para ele melhorar esse nosso código. Mas lembrem-se que tem situação que o while faz mais sentido que o do while, tá? Não é sempre que o do while sempre é melhor. Não. O do while, ele faz sentido quando você tem um código onde a parte que vai se repetir precise acontecer pelo menos uma vez. Beleza? Então, vamos lá. Aqui é essa situação. Eu preciso ler esse número. Mas pode ser que esse processo se repita. Mas eu preciso garantir que ele vai ler pelo menos uma vez. Então, vamos mudar aqui a ordem das coisas. Tá? Então, esse while que está no começo, eu vou colocar ele aqui no final. Tá? Então, while, valor menor que zero, e aí eu coloco um ponto e vírgula aqui. Na verdade, no JavaScript ele não é obrigatório, se não me engano, tá? Então, vou deixar sem. Beleza. E aí, no lugar que estava o while, eu coloco um do. Então, ele vai executar isso daqui pelo menos uma vez. E aí, já que eu sei que isso daqui vai ser executado pelo menos uma vez, eu posso fazer o seguinte. Aqui, vamos lá, para vocês entenderem bem, né? Então, vamos tirar esse código repetido, tá? E bom, a parte da leitura é uma das partes que se repetem, né? Então, assim, beleza, a gente fala que é negativo aqui, mas é, a gente precisa repetir também a leitura, né? Então, vamos lá. É, então, a gente poderia movimentar essa linha para baixo? Será? Não. Por quê? Se eu crio a variável valor aqui dentro, se eu criar a variável valor aqui dentro, cada vez que eu executar um ciclo, essa variável vai ser recriada e vai ser uma variável diferente da anterior, mesmo que ela tenha o mesmo nome, né? Veja, se esse código é executado duas vezes, eu estou declarando duas vezes a variável valor. Então, para o computador, para o JavaScript, são coisas diferentes. Ele não considera como sendo a mesma variável, porque a gente redeclarou, tá? Então, aqui o certo vai ser o seguinte: a gente deixa a variável aqui fora, declarada. Lembra, o let é a palavra-chave que declara a existência de uma variável, tá? Então a gente deixa a variável declarada aqui fora e aqui dentro a gente não declara, a gente só utiliza, tá? Então veja, criei variável valor aqui fora do while e aqui dentro eu não coloco o let, eu só coloco a variável recebendo o valor que o usuário digita, tá? Ok, então o usuário digita um valor. Só que aí, pessoal, eu não posso já dizer de cara que ele é negativo, né? Então aqui no caso faria sentido ter um if, só para conferir se esse número é negativo de fato, tá? Então vamos lá. If valor menor que zero. Não é obrigatório abrir chaves quando você só tem uma linha, né? Dentro de um bloco, mas eu gosto de abrir chaves sempre. Eu não gosto de deixar isso sem chaves, tá? Então vamos lá. Eu acho que fica mais legível, ainda mais para quem está aprendendo, né? É, então veja, a gente não está repetindo a leitura do código, tá? A gente declarou a variável valor, fez a leitura, a gente verifica aqui, ó, valor menor que zero. A gente está verificando aqui só para decidir se a gente exibe essa mensagem ou não, tá? E aí, depois que executou o bloco de código, a gente verifica. De novo, valor menor que zero, só que essa verificação aqui, ela é para outra finalidade. Aqui a gente não está verificando para decidir se a gente exibe uma mensagem. Aqui a gente está verificando para decidir se nós repetimos, se a gente volta para o início do while e executa o bloco de código novamente, tá? Então, vamos testar esse código? Vamos lá. Vamos começar colocando um número. Tá? Ó, ele está pedindo para eu digitar um número. Isso já está dentro do while. A gente não chegou a verificar ainda o que, que a variável valor tem. Ele já está aqui dentro executando, tá? Lembra que aqui, ó, aqui fora eu só declarei a variável valor.
Mas a leitura agora está aqui. E é a única do código. Então, vamos colocar um número positivo. Tá? Que aí, lembra, vai dar falso aqui e ele já finaliza, né? Terminou a execução do código. Ok. Agora, colocando o número negativo. Então, ele está aqui, nessa linha. Eu digito aqui, ó, um número negativo. Ele vai verificar, vai perceber que o número é negativo, vai mostrar a mensagem aqui, ó, do console.log. E, chegando no while, como o número é negativo, ele vai repetir novamente a pergunta, tá? Olha lá, negativo, digite novamente. E assim vai, tá? Até que uma hora, de novo, né, a gente digita um número positivo, finaliza, beleza? Então, esse é o do while. Quando você tem um código ali que você precisa garantir que ele seja executado pelo menos uma vez, aí o do while acaba fazendo mais sentido do que o while, beleza? Então, até a próxima videoaula.